além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, Iracema, a virgem dos lábios de mel, dos cabelos mais negros do que a asa da graúna e tão compridos como o talhe da palmeira. O favo do jati não era tão doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Fala, galerinha! Eu sou Yara, do Universo Utopia, e hoje estou aqui para falar de um clássico brasileiro da nossa primeira geração do romantismo, Iracema, de José de Alencar. Vem comigo conhecer esse livro. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês que essa caracterização para esse vídeo não é uma apropriação cultural, já que realmente eu me identifico como índia, assim como me identifico como negra e me identifico também como branca. Aliás, todos nós brasileiros somos parte de uma miscigenação desses três povos e de tantos outros que fizeram parte da colonização do nosso país. Mas vamos ao livro, não é? Iracema faz parte da chamada tríade parnasiana do nosso querido José de Alencar, que é composta por o Guarani, o Birajara e o próprio livro Iracema. Naquela época, estávamos um país recém-independente. E para compor a cultura de um país, para se dizer que é uma nação, uma das principais bases é a literatura. E o objetivo de José de Alencar foi realmente esse: criar uma identidade nacional e criar toda uma composição. Mas, além dele escrever também sobre os costumes indígenas, sobre as lendas indígenas e a nossa identidade nacional, ele também escreveu sobre a colonização portuguesa, que realmente foi considerada um genocídio para a cultura e para os povos indígenas. Iracema tem diversos relatos indígenas, tem diversos temas tupi, temas ubirajara, temos muitas palavras realmente com significados indígenas que às vezes a gente nem sabia, porque eu realmente no livro de José de Alencar descobri palavras que eu uso no meu cotidiano e que eu não sabia que tinha origem indígena. E o que eu achei maravilhoso foi que eu reli esse livro, foi uma releitura, porque eu li ele aos 9 anos de idade, mais ou menos, para o colégio, e é exatamente disso que eu quero falar com vocês. Porque quando você coloca uma criança para ler um clássico como Iracema, de uma linguagem bastante rebuscada, de linguagens indígenas, é muito complicado para aquela criança entender, e é mais complicado ainda para ela gostar daquele livro. Por isso que eu falei no começo do vídeo que ele é amado e odiado por muitos. A aversão das crianças com os livros paradidáticos, com os livros clássicos, já começa na escola, porque Iracema realmente, para uma criança, é de difícil leitura. Mas agora que eu reli, já tem um amadurecimento poético, um amadurecimento de leitura, eu simplesmente amei o livro, eu fiquei encantada, da primeira à última página. Gente, José de Alencar compôs um livro perfeito. É uma prosa poética maravilhosa. Vocês sabem o que é um texto completamente em prosa, completamente em parágrafos, mas com aquele tom poético, aquele tom de exaltação do índio, de exaltação da fauna e flora brasileira? Pois é, me veio na minha mente todos os cenários que ele bota no vídeo, no livro, e é muito bom. Essa aproximação que você tem com a escrita do autor, com os cenários e principalmente com os personagens. Então, Iracema é uma índia, o Birajara, que encontra com Martim, um colonizador português. Logo, ocorre aquele lance todo, aquela romantização no encontro dos dois. Martim está perdido na floresta e Iracema irá levá-lo até sua tribo para que explique a ele o caminho, para levá-lo ao pajé da tribo dela. O encontro não foi muito amigável de primeira, já que ao ver aquele ser estranho na frente dela, aquele humano vestido com aquelas roupas espalhafatosas, porque índios usavam o mínimo possível de roupa e os portugueses usavam o máximo possível, o primeiro sentimento dela foi de estranhamento. E o que é que ela faz? Ela lança uma flecha em Martim, mas logo depois se arrepende e o trata amigavelmente. A relação de Martim e Iracema é uma relação complicada, porque Iracema, assim como o autor a chama, ela é a virgem dos lábios de mel, dos cabelos mais pretos que as asas de uma graúna
e mais compridos do que uma folha de uma palmeira. Mas ela também é portadora do espírito de Tupã. Então ela precisa continuar virgem, ela precisa continuar pura para transmitir os valores à sua tribo. Mas ela se apaixona por Martim. A gente não comanda o nosso coração. E aí agora, o que vai ser da cultura de Iracema, dos valores que ela cresceu aprendendo, dos valores que ela aprendeu a amar, a se dedicar, a viver pelos aqueles valores. E nós já sabemos o que acontece. Não é mais novidade nenhuma, não tô dando spoiler de livro nenhum, porque clássico todo mundo tem que saber o final, todo mundo sabe inteiramente o contexto. É um livro muito pequeno, 128 páginas. Eu li na edição da FTD, que tem notas maravilhosas de rodapé explicando o significado de cada palavra indígena e vale muito a pena. Só que eu não vou mostrar o livro aqui pra vocês, porque como eu não tenho a edição, eu tive que pegar lá na biblioteca municipal. Mas recomendo a vocês, é um livro muito criativo e maravilhoso. Então, Iracema morre. Essa morte já profetizada pelo seu pai, o pajé. E também morre pelo parto debilitado que ela teve. É tanto que o seu filho se chama Moacir, aquele que vem da dor. Mas a gente sabe que, metaforicamente, essa dor não é só a dor do parto. Não é só a dor que Iracema teve para ter aquela criança. Essa dor é a aculturação indígena que os índios sofreram aqui no período colonial. É a imposição da cultura europeia sobre uma cultura milenar. A gente não sabe há quanto tempo esses índios estavam aqui, há quanto tempo eles construíram essa base de valores. Então, além disso, ainda é a dor do genocídio indígena nas Américas. Vocês sabem quantos índios foram exterminados por portugueses e espanhóis? Aproximadamente 90 milhões. Pois é, 90 milhões. A gente fala muito do Holocausto Judeu, que foi terrível, e realmente foi terrível. Mas ninguém fala do Holocausto indígena. Por quê? 90 milhões não é um número pequeno. É o maior holocausto da história do mundo. E ninguém ouve falar. E isso é muito triste. Mas também, essa dor vem da morte de uma das personagens mais queridas do nosso, como eu vou falar, clube leitor. Eu quero compartilhar com vocês que todos esses conhecimentos que eu tô falando aqui não é só meu. Eu fiz essa leitura coletiva num grupo de clássicos maravilhosos chamado Alencarinas, que a gente vai ler diversos clássicos brasileiros e é um grupo perfeito, os debates são maravilhosos. Mas também sou de professores que eu tive ao longo da minha trajetória estudantil e que eu preciso falar, que é o professor Celso Antônio, um professor do meu cursinho maravilhoso. Gente, a aula dele é muito perfeita. E também de algumas professoras que eu tive no meu colégio. Mas, sinceramente, Celso realmente acometeu meu amor pelos clássicos brasileiros. Então, gente, a morte de Iracema também é a morte da visão selvagem do índio. Os europeus tinham toda essa visão selvagem do índio violento e tudo mais. Então, esse romance de José de Alencar também tem esse objetivo de excluir a visão selvagem que existia do índio para dar lugar a uma visão romantizada. O índio agora ele é herói, como o Peri é. Ele é estilo Romeu e Julieta, como é dito em Ubirajara. E ele morre para salvar seu filho e por amor a um branco como em Iracema. Infelizmente, a gente vê muitas poucas leituras dos clássicos brasileiros por conta da linguagem bastante rebuscada. E realmente o livro tem uma linguagem muito rebuscada. Para quem está iniciando a leitura, é meio complicado. Mas eu digo a vocês, é uma experiência maravilhosa. E reler ainda foi melhor ainda, porque eu percebi o quanto eu amadureci ao longo desses anos, nas leituras que eu venho fazendo. E ainda mais conhecer a nossa identidade nacional, a base da nossa identidade, é maravilhoso. Deixo aqui com vocês minha dica de leitura, Iracema, por favor, leiam. É fundamental para vestibulares, fundamental para teses de redação, tese de trabalho e tudo mais. E além de ser um livro altamente impressionante, de uma prosa poética bem fluida, digo a vocês que é, e de exaltação ao que realmente compôs a base do nosso país.
Beijo, beijinho, tchau, tchau. Fiquem com os nossos próximos vídeos. Vou estar trazendo mais clássicos brasileiros e clássicos mundiais para vocês. E pretendo dar mais atenção ao projeto classiciano. Provavelmente os próximos clássicos serão Ana Karenina, Madame Bovary e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Beijo pessoal e aproveitem, não deixem de ler Iracema de José de Alencar.